Fala galera do segundo ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai fazer Enem e vestibulares da Biologia 1, tudo bem? Então vamos lá moçada, página 45 da Biologia 1 e diz o seguinte a primeira. Os animais podem sofrer mutações que são alterações nas sequências de bases nitrogenadas do DNA. As mutações podem ser espontâneas como resultado de funções celulares normais ou induzidas pela ação de agentes mutagênicos, como o raio-x. As mutações são consideradas importantes fatores evolutivos. Com base no texto e na analise as afirmações a seguir e assinale a alternativa correta. Primeira afirmação. As mutações estão relacionadas com a evolução biológica, pois originam novas versões de genes que podem levar às novas características nos portadores da mutação. Sim, isso é verdade, meus amores. A principal vantagem da mutação é que ela traz novos genes. Esse gene pode ser bom, pode ser ruim, pode trazer um alelo diferente, pode trazer um alelo que seja bom ou que seja ruim. Sendo bom, permanece, sendo ruim, vai ser eliminado pela ação da seleção natural, algo que a gente vai ver no próximo livro, no livro 5. Tudo bem? 2. A nova característica pode conferir vantagem ao seu possuidor e, neste caso, tende a ser mantida pela seleção natural, tornando um mecanismo de evolução ao ser transmitida para os seus descendentes. Verdade, moçada. Se a mutação só ocorre em você, não é passada, não pode ser passada para seus descendentes, ela não tem muito valor evolutivo. E terceira afirmação, as irradiações por raio-x podem provocar mutações nas células germinativas, provocando alterações genéticas que poderão ser transmitidas para os descendentes. Também é verdade, tá, moçada? Isso é um grande problema do raio-x, é que ele altera e pode forçar uma mutação e, que é pior ainda, atingir a célula germinativa, ou seja, vai atingir as células reprodutoras, os espermatozoides ou os óvulos. 2. Cientistas identificam nova mutação genética relacionada à obesidade. Um estudo realizado por pesquisadores do Departamento de Medicina do Imperial College London, na Inglaterra, revelou a existência de uma mutação genética que pode estar associada à obesidade e ao diabetes. Para chegar à descoberta, os cientistas sequenciaram o genoma de uma mulher com diabetes tipo 2 e considerada extremamente obesa. O mesmo processo foi realizado com alguns de seus familiares. A análise do DNA encontrou 2 cópias de uma mutação genética que impediam que o seu organismo produzisse a proteína carboxipeptidase, CPE, importante no processo de regular o apetite e os níveis de insulina no sangue. Acerca desse tema, é correto afirmar que, letra A obesidade pode ser conceituada como um acúmulo de gordura no corpo, sendo esse um termo genérico para uma classe de carboidrato. Complicou, né, moçada? Porque gordura é lipídio, não é carboidrato. Tudo bem? B. O termo genótipo é empregado para designar as características apresentadas por um indivíduo, sejam elas morfológicas, sejam elas fisiológicas, sejam elas comportamentais. Comportamentais quebrou, moçada. O genótipo resulta da interação do fenótipo com o ambiente. Não, moçada, é justamente o contrário. O genótipo, ele é integral, ele não se interfere com o ambiente. O fenótipo, sim, que há uma relação da interação com o ambiente. Show de bola? A resposta certa vai ser letra D. O DNA é a sigla do termo ácido desoxirribonucleico, sendo formado a partir da união de compostos químicos chamados de nucleotídeo. As bases nitrogenadas que compõem os nucleotídeos estão unidas entre si por ligações de hidrogênio. Entre as bases A e T encontram-se ligações duplas, entre C e G, ligações triplas de hidrogênio. Sim, verdade. A e T, ligação dupla, C e G, ligação tripla. 3.
Em um hospital, acidentalmente, uma funcionária ficou exposta à alta quantidade de radiação liberada pelo aparelho de raio-x em funcionamento. Posteriormente, ela engravidou e seu filho nasceu com grave anemia. Foi verificado que a criança apresentava a doença devido à exposição anterior da mãe à radiação. Isso é um grande problema, tá, moçada? A gente até abordou isso lá na questão número 1. O que justifica, nesse caso, o aparecimento da anemia na criança? Justifica o fato de que a célula gamética materna da mãe, que foi fecundada, sofreu uma mutação. Tudo bem? Como nós somos a união de óvulo e espermatozoide, quem sofreu a exposição foi a mãe, então é o óvulo. Show de bola? Vamos aqui na 4. 4. Em um dado organismo foram encontradas células somáticas normais com 6 cromossomos. Aí na imagem 1, cara, indivíduo normal. E células aberrantes, 2 e 3, cujos cariótipos estão esquematizados a seguir. As aberrações cromossômicas dos cariótipos 2 e 3 são respectivamente do tipo. Note que no 2 está faltando um cromossomo, então eu tenho uma monossomia. E no cromossomo de número 3, no indivíduo de número 3, está sobrando um cromossomo, então eu tenho uma trissomia, moçada. Resposta certa, letra A. 5, lembre-se, monossomia, um a menos, trissomia, um a mais. 5. A respeito das mutações gênicas, foram apresentadas 5 afirmações a seguir. Primeira, as mutações podem ocorrer tanto em células somáticas como em células germinativas. Verdade, se acontece na célula somática, a mutação fica contigo. Se acontecer nas células germinativas, você pode passar para o seu filhinho. Segunda afirmação, somente as mutações ocorridas em células somáticas poderão produzir alterações transmitidas às suas descendências. Com certeza não, é o oposto. Terceira afirmação, apenas as mutações que atingem as células germinativas da espécie humana podem ser transmitidas aos seus descendentes. Verdade. Quarta afirmação, as mutações não podem ser espontâneas. Falso, pode sim ser espontânea. Antigamente era até mais comum de ser mutação espontânea, tá, moçada? A vida moderna, a exposição à radiação, a aditivos químicos, fizeram com que a taxa de mutação induzida subisse um pouco na natureza, mas é um pouquinho na natureza, enquanto as mutações espontâneas elas são muito mais frequentes do que as induzidas. E a última afirmação, as mutações são fatores importantes na promoção da variabilidade genética e na evolução das espécies. Sim, verdade. Então, a primeira é verdadeira, a terceira é verdadeira e a quinta também será verdadeira. 6. Durante muito tempo, os cientistas acreditaram que as variações anatômicas entre os animais fossem consequências de diferenças significativas entre os seus genomas. Porém, os projetos de sequenciamento do genoma revelaram o contrário. Hoje sabe-se que 99% do genoma de um camundongo é igual ao do homem, apesar das notáveis diferenças entre eles. Sabe-se também que os genes ocupam apenas cerca de 1,5% do DNA e que menos de 10% dos genes codificam proteínas que atuam na construção e na definição das formas do corpo. O restante, possivelmente, constitui o DNA não codificante, como explica então as diferenças fenotípicas entre as diversas espécies animais. A resposta pode estar na região não codificante do DNA. A região não codificante do DNA pode ser responsável pelas diferenças marcantes no fenótipo, porque contém, letra D, informações que, apesar de não serem traduzidas em proteínas, interferem na aparência, interferem no fenótipo desse organismo. Show de bola? Se a gente for parar para analisar enzimas digestivas de um porco, de um gato e a nossa, são extremamente semelhantes, mas bem semelhantes. 7.
Em um caso de investigação de paternidade, foram realizados exames para a identificação de grupos sanguíneos e análise de DNA. A tabela a seguir resume os resultados parciais da análise de grupos sanguíneos do menino, de sua mãe e do suposto pai, e de duas sequências do DNA do menino e do suposto pai, correspondente a um segmento localizado em um autossomo, ou seja, em um cromossomo autossomo, e no cromossomo X. Aí a gente tem aqui o exame, o resultado. Grupo sanguíneo, menina do tipo O, a mãe do tipo A e o pai do tipo B. Tem como a mãe sendo A e o pai sendo B nascer um filho O? Sim, é possível, porque se a mãe for Isão A, Izinho, o pai for Isão B, Izinho, a mãe pode ter dado Izinho e o pai deu o Izinho nascendo uma criança do tipo O. Então, pelo grupo sanguíneo, a gente não consegue distinguir se é ou se não é o pai dessa criança. Sequência de DNA localizada em um autossomo. Note que é a mesma sequência. Interessante. Mas eu só tenho uma pequenina sequência. É tão pequena que eu não posso provar ainda se ele é ou se não é o suposto pai. É um indicativo? Sim, é um indicativo. Mas também pode ser um indicativo que eles têm apenas um gene, um alelo em comum. Quando a gente faz um teste de paternidade, moçada, a gente analisa 17 mil genes. Aí fica complicado a gente dizer que não é, tá? E por último, sequência de DNA localizada no cromossomo X. Note que não é a mesma sequência do suposto pai. Mas até aí, moçada, não há problema nenhum, porque esse cromossomo X, ele herdou da mãe, uma vez que é um menino que nasceu, o pai, o suposto pai, deu o cromossomo Y. O cromossomo X veio da mãe. Então é até lógico que não bata com o do suposto pai, certo? Então vamos aqui. Considerando apenas a tabela anterior, pode-se afirmar que, letra C, os resultados dos grupos sanguíneos e de DNA não excluem a possibilidade de um homem ser pai da criança. Com esse exame aí, moçada, a gente não pode dizer que a criança é filho do cara, mas também a gente não pode dizer que não é filho do cara, tudo bem? A gente necessitaria de fazer um exame mais aprofundado de DNA, com mais genes. 8. Assim como uma receita de bolo é composta por diversas instruções, o genoma também é composto de milhares de comandos chamados genes. Aliás, cada ser vivo tem sua própria receita, seu próprio genoma. Cada um de nossos genes, compostos por uma sequência específica de DNA, é uma instrução de receita. Entretanto, podem existir versões diferentes para cada gene, formas diferentes de uma mesma instrução. Aí vem a pergunta. Letra A. Por meio de qual processo se originam as versões diferentes de cada gene a que se refere a autora? Moçada, a formação de novos genes é através de mutação, tudo bem? B. No texto, a palavra em destaque, ou seja, genoma, poderia ser substituída pelo código genético? Moçada, por código genético não, porque genoma é o conjunto de nossos genes. O código genético é aquela lei de 3 bases, um códon, um aminoácido, certo? É o como eu vou montar a minha proteína. Tudo bem? Show de bola? Então, vamos lá. 9. A angiogênese é um mecanismo bem regulado em nosso organismo, sendo fundamental durante o desenvolvimento embrionário. Na fase adulta, no entanto, esses vasos sanguíneos que às vezes brotam fora de hora e de lugar podem estar relacionados a graves problemas como o câncer. Nesse caso, o tumor só consegue se desenvolver se houver suprimento sanguíneo que o alimenta e o ajude a crescer e a se espalhar por outros tecidos. Há muito se sabe que os genes HIF1A e VEGFA são os principais responsáveis pela regulação da formação da angiogênese. O que os ativava
ou desativava, no entanto, permanecia sendo um mistério. Os microRNAs são moléculas que controlam a expressão de um tipo específico de RNA mensageiro e inibem a expressão das moléculas às quais se ligam. Segundo Diana Nunes, quando um microRNA se liga a um RNA mensageiro, como no caso do VEGFA, ele o regula negativamente, impedindo sua tradução em proteína, ou seja, esse microRNA vai lá e cancela esse gene, fazendo com que não haja o nascimento de novos vasos sanguíneos. Se eu não faço novos vasos sanguíneos, meus amores, o câncer não consegue se desenvolver, porque o câncer toma muitos e muitos nutrientes. Então vamos lá, sobre isso, analisem os itens. Primeiro, o RNA mensageiro descrito no texto transmite as instruções contidas nos genes, levando à produção de proteínas que iniciam o desenvolvimento de novos vasos sanguíneos. Sim, verdade. Isso aí é justamente o que acontece. É o processo de tradução ocorrendo. 2. Na regulação descrita, microRNAs específicos se ligavam aos RNAs mensageiros do gene HIF1A e VEGFA, impedindo que eles fossem traduzidos em proteínas. E com isso se iniciasse o surgimento de novos vasos sanguíneos. Verdade também. Se eu cancelei esses dois genes aí do texto, eu não consigo iniciar o meu processo de formação de novos vasos sanguíneos. 4. A regulação desses genes ocorre durante a replicação e começa quando o RNA polimerase se encaixa no promotor, iniciando a síntese do mensageiro. Não, molecada, com certeza o texto deixou bem claro que é mais no período de tradução, né? Não na de transcrição. Então a resposta certa vai ser letra A. 10. Desde que os médicos começaram a solicitar regularmente exames de tomografia computadorizada, cientistas se preocupam que o procedimento de imageamento médico possa aumentar o risco de o paciente desenvolver câncer. O aparelho bombardeia o organismo com feixes de raio-x que podem danificar o DNA e provocar mutações que estimulem as células a formar tumores. Médicos sempre declaram, no entanto, que os benefícios superam os riscos. Os raios-x que giram em torno da cabeça, tórax ou outra região do corpo ajudam a criar uma imagem tridimensional muito mais detalhada que são produzidas por um aparelho padrão de raio-x, mas uma única tomografia submete o corpo humano a uma radiação de 150 a 1.100 vezes mais intensas do que os raios-x convencionais, ou equivalente a um ano de exposição à radiação de origens naturais ou artificiais no ambiente. Então, moçada, ficar fazendo tomografias com muita frequência, isso pode sim induzir aí a formação de tumores, a mau funcionamento do nosso organismo, tá? Considerando as possíveis alterações que o raio-x pode provocar nas células de DNA, é correto afirmar que, letra B, o câncer é uma anomalia na regulação do ciclo celular que causa perda do controle de mitose a partir de alterações de genes controladores desse ciclo. Sim, moçada, isso é verdade. A gente sabe que o câncer é quando a nossa célula fica se multiplicando sem parar, sem nenhum tipo de controle. 11. Em 1999, a geneticista Emma, essa cidadã aí, desenvolveu um experimento no qual ratas prenhas foram submetidas a uma dieta rica em vitamina B12, ácido fólico e soja. Os filhotes dessas ratas, apesar de possuírem o gene para a obesidade, não expressaram essa doença na fase adulta. A autora concluiu que a alimentação da mãe durante a gestação silenciou o gene da obesidade. 10 anos depois, a geneticista Eva e Gal listaram 100 casos comprovados de traços adquiridos e transmitidos entre gerações de organismos, sustentando assim a epigenética, que estuda as mudanças na atividade dos genes que não envolvem alterações na sequência de DNA.
Alguns cânceres esporádicos representam exemplos de alteração epigenética, pois são ocasionados por inativação dos genes por meio de modificação nas bases nitrogenadas, moçada. Por exemplo, quando a gente tem um gene aí que simplesmente para de funcionar, isso acaba atrapalhando o funcionamento correto do ciclo celular. Show de bola? Por exemplo, um gene que vai determinar a construção perfeita dos glicocálix, que são aquelas proteinezinhas que ficam na membrana plasmática, captando sinais de fora, reconhecendo quando uma célula já está encostando na outra, e isso para a multiplicação celular. Só que quando o glicocálix está com defeito, ele não para de se multiplicar. Pelo contrário, ele manda uma mensagem para a célula continuar se multiplicando, porque ainda não encostou. Show? E por último, atualmente os pacientes suspeitos de serem portadores de câncer contem com aparelhos precisos para o diagnóstico da doença. Um deles é o PET-CT, uma fusão da medicina nuclear com a radiologia. Esse equipamento é capaz de rastrear o metabolismo da glicose e, consequentemente, de células tumorais, afirma um dos médicos especialistas. O exame consiste na injeção de um radiofármaco, a glicose marcada pelo material radioativo flúor-18, que se distribui pelo organismo, gerando imagens precisas que, registradas pelo equipamento, permitem associar anatomia interna e funcionamento. Dentre as características das células tumorais que favorecem o emprego do PET-CT, pode-se dizer que apresentam, letra A, alto metabolismo e, consequentemente, consumo excessivo de glicose. Além disso, apresentam alto índices mitóticos, falta de inibição por contato, lembra que eu falei para vocês, o lance do glicocálix, e capacidade para instalarem-se em diferentes tecidos. Sim, é verdade. Isso daí é justamente as principais características de um câncer. O fato de que a região vai ficar com um metabolismo extremamente alto, porque as células têm que nascer, crescer, se dividir. Esse crescer vai consumir muito metabolismo, muita molécula de açúcar, e pode também aí parar em outros tecidos, é o que a gente chama de metástase. Bom, meus amores, espero que vocês tenham curtido. Na nossa próxima videoaula, a gente vai fazer Enem Vestibulares da Biologia 2. Beijão, meus amores. Até a próxima.